Olá, meus irmãos, muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. É um prazer, uma alegria ter todo mundo aqui junto com a gente, mesmo que virtualmente, nesse tempo onde a gente está longe dos nossos contatos físicos, mas o nosso coração permanece aquecido, permanece unidos pelo nosso Espírito, pelo nosso amado, querido Espírito Santo, pessoa da Trindade, da qual nós vamos falar muito nessa noite, nesse dia, nesse culto, na verdade. Você pode estar assistindo em qualquer hora. Nosso culto é transmitido ao vivo, em estreia, em primeira mão, às 10 horas da manhã, todos os domingos. Mas nós estamos aqui disponíveis no YouTube para abençoar e para você ouvir essa mensagem quantas vezes você quiser e abençoar a vida das pessoas também. Bem, nesse dia nós teremos o prazer, a alegria de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com louvores, com hinos, com canções, porque isso é agradável aos ouvidos do Senhor e nós nascemos justamente para adorar a Ele. Então, vamos juntos adorar ao Senhor com as canções do nosso Ministério Eleve. Vamos lá! Oi, queridos. Essa música é um salmo musicado pelo pastor Carlos. Gosto muito dessa música e a gente já cantou algumas vezes juntos. Quero te convidar a louvar a Deus junto comigo. A ti, Senhor, estendo as minhas mãos. Minha alma te procura, tem sede de ti. De mim não escondas o teu rosto, pois em ti, Senhor, confio, e o teu caminho quero conhecer. A ti, Senhor, elevo a minha alma, tua vontade ensina-me a fazer. Purifica meu coração, vem derrama sobre nós bom sangue, e com tua mão nos mostra a direção. Eu quero te louvar, pra sempre adorar, te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar. Com tua glória vem encher este lugar. A ti, Senhor, elevo a minha alma, tua vontade ensina-me a fazer. Purifica meu coração, vem derrama sobre nós bom sangue, e com tua mão nos mostra a direção. Quero te louvar, pra sempre adorar, te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar. Com tua glória vem encher este lugar. Santo lugar, eu quero sempre estar, usando a minha vida em teu amor, e um vaso em
tuas mãos eu quero ser. Quero te louvar, pra sempre adorar, te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar, com tua glória vence esse lugar, com tua glória vence esse lugar, com tua glória vence esse lugar. Amém, queridos. Já não tens teu fervor de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor de tudo que tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, esconder ternura, exclamar, quem te deu salvação. Confia em mim somente, somente em meu poder e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que louvores maravilhosos. E é tão bom a gente ter a oportunidade de ver os nossos irmãos e irmãs aí nos louvores, cada um gravando da sua casa, inspirando a gente para adorar o Senhor juntos, não é mesmo? Que legal, muito bom
Glória a Deus pela vida de cada músico, cada cantor que está participando. Bem, a gente vai para o nosso momento da palavra agora, da nossa reflexão, da mensagem do Senhor para a nossa vida. E você sabe, a gente está estudando e meditando no livro de Atos. E hoje a gente segue os capítulos, a ordem dos capítulos, a gente vai meditar no capítulo 19 do livro de Atos. Já convido você a abrir a sua Bíblia para a gente acompanhar juntos, mas antes da gente mergulhar nessa palavra, eu quero te convidar para assistir um vídeo desse período que eu tive lá em Éfeso, lá na cidade de Éfeso, que fica na Turquia, para você ver exatamente um pouquinho da história que a gente vai ver narrada aqui nesse trecho desse texto. Então, vamos assistir? Dá uma olhada. Quando Paulo veio para a cidade de Éfeso pela primeira vez, ele estava vindo da cidade de Corinto para cá. E quando ele chegou aqui, ele encontrou com alguns irmãos que se reuniam em nome de Jesus, já eram convertidos, e começaram a ser ensinados por Paulo a respeito das doutrinas de Jesus. E ele perguntou para esses irmãos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E aí os irmãos disseram, olha, a gente nem sabe o que é isso, a gente nem ouviu falar a respeito disso. E aí ele perguntou para eles, então vocês foram batizados de que maneira? Só com o batismo do João. Eles responderam, de João Batista, né? Então naquele momento, Paulo disse para eles, olha, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, Jesus. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e eles ficaram então naquele momento cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram cerca de 12 homens. Essa história a gente encontra também no livro de Atos, no capítulo 19. E Paulo foi um grande pai para essa cidade aqui. A gente encontra esse relato em Atos, a primeira visita de Paulo a essa cidade. E tanto foi maravilhoso o relacionamento de Paulo com essa igreja, que ele depois mandou então a sua carta para os Efésios. Viu que legal? Que incrível! A gente pôde viajar para Éfeso e conhecer um pouquinho dessa cidade, parte dessa cidade está lá ainda. Você pode conhecer, você pode visitar Éfeso, que hoje em dia se chama Selçuk, que fica perto da cidade de Esmirna, lá na Turquia. É uma viagem inesquecível e você viu aí um pouquinho das imagens da cidade de Éfeso. Bem, eu quero te convidar a ler então a partir do versículo 8 para a gente continuar a sequência desse texto. Vamos lá? Vamos juntos. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uau! Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus e os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, olha isso, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Olha só. Mas quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia.
ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Uau, meus irmãos, que texto surpreendente, que texto rico, que informações relevantes nós temos aqui do ministério de Paulo e dos seus discípulos e daqueles que caminhavam junto com Paulo na expansão da palavra de Deus ali em Éfeso. Uma cidade tão importante, uma cidade tão conhecida por nós, já que Paulo escreveu a sua carta para os Efésios, os moradores de Éfeso, que é exatamente essa cidade na qual ele está vivendo ali um tempo tão relevante. Bem, na semana passada, para a gente se lembrar um pouquinho de onde Paulo veio, a gente viu com o pastor Jonathan que ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, e de lá, ele junto com Priscila e Áquila, ele então viveu um tempo muito importante. Corinto também uma cidade tão relevante para a história dos cristãos, para a nossa história, já que também Paulo escreveu uma carta para os coríntios, e depois ele rumou ali para a cidade de Éfeso. A gente viu no comecinho do texto que Apolo, que estava lá em Corinto, a gente não leu esse começo do versículo 19, mas você pode ver agora, sim, Paulo atravessou as regiões altas e chegou ali em Éfeso. A gente viu antes que Apolo era um homem, um pregador, alguém que se achegou, a Priscila e Áquila, na verdade, chegou perto deles para começar a discipulá-lo, a ensiná-lo melhor sobre os seus ensinamentos a respeito de Jesus. E ali, quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou com alguns discípulos de João Batista, que foi o trechinho que a gente leu, que eu li lá pessoalmente em Éfeso, os discípulos que já tinham ouvido falar do batismo de João Batista. Mas chegando ali, Paulo teve que fazer algumas perguntas para entender o que eles acreditavam, o que eles já conheciam da mensagem, aqueles que eram chamados do caminho, conheciam a história e a palavra e o batismo de João Batista, mas ainda não sabiam do Pentecostes, não sabiam da vinda do Espírito Santo, não sabiam dos últimos acontecimentos que a igreja havia vivido de uma maneira tão intensa e tão profunda. E viviam apenas o arrependimento, mas não necessariamente a fé em Jesus Cristo. Não sabiam que o Messias já tinha vindo, que aquele que não era digno de desatar as sandálias dos pés de João Batista, como ele havia dito, já havia vindo, já havia morrido e a redenção havia chegado, era uma realidade para eles. Bem, o primeiro momento de Paulo nessa cidade foi pregando o Evangelho para os discípulos de João Batista. É isso que a gente vê. E nesse momento também a gente vê que o batismo, a gente vê que essa experiência cristã, não apenas do batismo de arrependimento pregado por João Batista, é uma experiência completa que é composta por 4 fatores, que é o arrependimento, que era o que João Batista pregava, a fé em Jesus, não a fé em João, não a fé em outras práticas, não a fé na lei simplesmente que o judaísmo pregava para eles, mas a fé em Jesus. O batismo nas águas e a dádiva do Espírito Santo, que aqueles irmãos que seguiam as doutrinas de João Batista, o ensinamento de João Batista, ainda não tinham tido contato. E você vê no texto que eles foram então batizados com o Espírito Santo, uma experiência maravilhosa. O Espírito começou a habitar na mente, nos corações de muitos outros que haviam e que esperavam também o Messias, mas que a partir de então, principalmente pela mensagem dos apóstolos e pela vida de Paulo nesse momento, ficaram sabendo que o Messias havia chegado. Precisavam não apenas se arrepender, mas crer e confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, como o Senhor de todas as coisas, como o Filho de Deus. E aí sim, por uma experiência de conversão genuína, eles receberam o Espírito Santo. Seguindo, a gente vê que Paulo entra na sinagoga, passa um tempo ali discutindo com os judeus, falando com liberdade durante 3 meses, mas em um determinado momento, os judeus não queriam mais ouvi-lo. O texto vem dizer para a gente que eles endureceram o coração e que eles se recusaram a crer. Eles não queriam crer naquela palavra, naquela mensagem que Paulo, naquelas boas novas do Evangelho que Paulo trazia para eles. E eles endureceram o coração. O que Paulo fez? Ele desistiu? Não. Ele começou a pregar, ele achou um lugar, e aí alguns estudiosos vão dizer para a gente que esse tirano
aqui a escola de Tirano, ele tinha um espaço alugado ali, uma sala alugada, e que provavelmente essas aulas aconteciam de 11 da manhã até as 4 da tarde. Esse espaço de ensino, Paulo utilizou durante 2 anos. Então pensa, todos os dias, era mais do que um seminário, com Paulo, né, que era alguém tão inteligente, que teve experiências com o próprio Jesus, teve sua experiência com o Espírito Santo, de cura, de transformação profundas. Foi um seminário magnífico. Queria eu ter tido a oportunidade de viver ali em Éfeso, ir para a escola de Tirano e passar 2 anos aos pés ali do nosso querido Paulo. Bem, esse esforço de Paulo de não investir tanto tempo na vida dos judeus, porque tinha um coração endurecido, mas se voltar então para os gentios e ali investir o seu tempo de ensino, o seu ministério junto a eles, fez com que a palavra de Deus disse para a gente, resultou na evangelização de toda a província. Olha, essa estratégia utilizada por Paulo, ela é maravilhosa, ela nos ensina muitas coisas, porque ele resolveu investir a sua vida naqueles que realmente queriam e tinham fome do conhecimento das Escrituras e do Evangelho, da novidade, das boas novas que ele trazia para aquele povo. E a gente, continuando o texto, a gente vê que houveram alguns choques de poder, né? O poder e a unção do Espírito Santo sobre Paulo fazia com que os seus objetos, o seu lenço, o seu avental, curassem as pessoas. Quando apenas os objetos de Paulo eram levados até esses doentes, até os endemoniados, isso curava essas pessoas. E então, os filhos de Cefas, que era ali um dos chefes dos sacerdotes, começaram a querer ter tanta influência e tanto poder quanto Paulo tinha. E eles começaram a tentar expulsar os demônios em nome de Jesus, e é engraçado, lá no versículo 13, eles diziam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E aí, um belo dia, eles foram extremamente envergonhados por um desses demônios que disse para eles, olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, eu não tenho a menor ideia de quem vocês são. Esse endemoniado saltou sobre eles, os dominou, os espancou, e eles fugiram nus e feridos. Olha que vergonha que esses filhos de Cefas passaram. Começou a haver uma disputa de poder ali por esses outros homens que queriam ter a mesma relevância, a mesma popularidade que Paulo tinha. Mas Paulo fazia tudo no poder e na unção do Espírito Santo, não por si mesmo, mas na autoridade do próprio Jesus, em nome do próprio Jesus. E esses homens, não. Mas ainda assim, mesmo havendo um revés da história, mesmo havendo inveja, mesmo havendo uma disputa de poder por um outro grupo, Paulo não disputava poder com ninguém, porque ele tinha a autoridade do Espírito. Mesmo assim, a gente vê uma transformação de um grupo da sociedade, daqueles que queriam verdadeiramente essa mensagem de Paulo. E a gente vê aqui no versículo 19... que grande número daqueles que praticavam o ocultismo em Éfeso a gente vai ver isso na semana que vem. Eu já quero te convidar, porque na semana que vem, na mensagem da semana que vem, vai acontecer algo extraordinário. Você não pode perder a mensagem da semana que vem, mas isso a gente fala na semana que vem. Bem, aqui, nessa cidade, havia a prática de ocultismo, havia grandes deuses que dominavam essa cidade, essa região ali da chamada Ásia Menor. Bem, Paulo trazia uma boa nova, trazia uma nova divindade, digamos assim, para eles que acreditavam que era só mais um Deus. E havia um grupo que pegou os seus livros de ocultismo e queimaram publicamente, começaram a mudar o seu pensamento, a sua atitude. Começaram a ver pessoas que estavam vivendo uma experiência de conversão genuína a partir daquilo que Paulo falava para eles. Bem, e a gente viu, o texto está dizendo para a gente que eles perderam dinheiro. O valor que esses livros de ocultismo, que essas práticas religiosas tinham, era um valor considerável. E aí o texto diz para a gente que cerca de 50 mil dracmas era o valor total de toda aquela literatura pagã de ocultismo, de bruxaria,
foi queimado valia muito dinheiro, né? E aí a dracma, que é essa equivalência da moeda, era o valor de uma diária de um trabalhador braçal. Então, assim, 500 mil dracmas eram 500 mil diárias de um trabalhador dessa cidade, dessa época. Ou seja, era um valor considerável de dinheiro que estava sendo queimado ali. Por quê? Porque alguns acreditaram, temeram ao Senhor e rejeitaram as suas práticas antigas e começaram a caminhar junto com o Senhor e receberam a palavra, aquilo que era pregado por Paulo e por seus discípulos. E para a gente terminar esse panorama, a gente vê ali então Paulo fazendo planos para o futuro, pensando aonde ele seria, para onde ele iria, e ele já começa a entender que ele precisava, que ele decidiu no seu espírito, talvez ele não tenha comentado com ninguém, mas ele decidiu no espírito que ele iria a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e que depois ele precisava chegar até Roma. Esse é um texto que me apaixona, porque ele tem tantas informações ricas, e eu queria que a gente refletisse em alguns pontinhos para a nossa vida prática, não apenas conhecer uma história, conhecer parte dessa viagem missionária de Paulo, mas conhecer o que isso pode comunicar ao nosso coração hoje, em 2020, como que essas práticas podem nos abençoar. Bem, a primeira coisa que eu quero destacar para você, meus irmãos, que eu quero também viver intensamente na minha vida, e esse é o tema da nossa mensagem, que é guiados pelo Espírito, é exatamente a presença do Espírito Santo junto a esses discípulos de João Batista aqui. Bem, quando a gente vive uma experiência vou começar de novo. Quando a gente vive uma experiência de conversão genuína, a gente pode ter maravilhosas e intensas, profundas experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma divindade mística, não é um ser tão obscuro, tão misterioso. Alguns já vieram me perguntar, fazer perguntas sobre o Espírito Santo. Por que nós, batistas, não falamos sobre o Espírito Santo? Já me perguntaram, inclusive, por que nós não acreditamos na ação do Espírito Santo? Não! Nós cremos no Espírito Santo porque ele é uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E tanto Deus quanto as outras duas pessoas da Trindade. Ele é Deus. Ele foi prometido por Jesus que ele viria para nos lembrar tudo que ele falou, tudo que ele fez. Ele seria o nosso consolador. Ele, aqui no capítulo de Atos, nós já falamos sobre ele algumas vezes. As manifestações do Espírito vindo sobre aqueles que entendiam e recebiam a palavra do Senhor e a divindade do próprio Cristo, de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Então o Espírito vinha e repousava, às vezes de uma maneira tranquila, às vezes com manifestação, com falar em línguas estranhas, com grandes impactos sobre a vida daqueles que criam. Esse é o mesmo Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que você, meu irmão e minha irmã, recebeu quando você se arrependeu, quando você creu e confessou com a sua boca e com o seu coração que Jesus é Senhor. É o Espírito Santo, o amado, o nosso doce, querido Santo Espírito, no qual nós já conversamos, nós falamos sobre ele no dia do Pentecostes, aqui na nossa igreja também. Ele é alguém que talvez você por muito tempo negligenciou a sua presença, o seu poder, a sua ação, mas ele é alguém que você deveria se lembrar de viver uma experiência genuína com esse Espírito de Deus. É o Espírito que traz à memória aquilo que nos traz esperança, é aquilo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos comunica as grandezas de Deus, que nos lembra aquilo que nós precisamos lembrar. Esse é o Espírito Santo. É aquele que, em algumas determinadas situações, você pode se lembrar, tipo assim, parece que eu ouvi uma voz, parece que tinha alguém falando comigo, parece que alguém estava falando assim, não vai, não faça isso, peça perdão, ou se arrependa, ou venha para a minha presença. É essa doce voz do Espírito Santo, onde não há dúvida, quando você, no seu interior, você consegue perceber essa voz. E como é bom e como faz diferença quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Não é simplesmente alguém desconhecido, não é simplesmente alguém que você ouviu falar, que você simplesmente sabe que é uma das pessoas da Trindade. Não, mas é alguém digno da sua adoração, digno do seu louvor, digno de ser lembrado
durante as suas orações, digno de ser invocado durante a sua vida diária. Esse é o nosso amado, nosso querido Espírito de Deus. Então eu quero te convidar nessa semana a você viver uma experiência profunda e genuína como o Espírito Santo. Isso vai fazer diferença para você, no seu dia a dia, nas suas práticas, nas suas decisões. Como é bom quando você entrega isso ao Espírito Santo, entrega isso ao Senhor e vive com Ele uma vida diária no seu devocional e se lembra que o Espírito Santo está dentro de você, te convencendo, te lembrando, te ensinando todas as coisas. Uma outra coisa que eu aprendo profundamente nesse texto é que o aprendizado das Escrituras nos leva além. Esse aprendizado nos leva a um outro patamar. A gente viu no texto como Paulo se dedicou ao ensino das Escrituras durante 2 anos ali na escola de Tirano. E como esses homens e mulheres, eles se dedicaram a estar ali com Paulo durante todo esse período. E como esse ensino das Escrituras alcançou tantos lugares. Um outro lugar, estudando sobre esse texto, eu pude verificar que, através desse ensino que Paulo se dedicou a fazer ali, um dos discípulos de Paulo, que se chamou Epáfras, foi um dos plantadores das igrejas de Laodiceia, Hierápolis e Colosso, que eu também tive a oportunidade, o privilégio de conhecer essas 3 cidades lá na Turquia, que ficam relativamente próximos aqui de Éfeso. As distâncias, elas são muito surpreendentes quando a gente se lembra que não havia transporte público de ônibus, avião ou trens naquela época. E como Paulo conseguiu fazer, não apenas ele, mas os seguidores e discípulos de Jesus, fizeram com que essa mensagem se espalhasse. Através de quê? Através dos frutos que Paulo colheu, não ele pessoalmente, mas como a mensagem, como as sementes lançadas ali em Éfeso floresceram, multiplicaram, se espalharam pelas cidades que eu acabei de citar, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, e por tantas outras cidades ali na Ásia Menor. Quem sabe também, e provavelmente também, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, onde a gente vê lá nos primeiros capítulos do Apocalipse, todas essas cidades ficam no entorno, entre Éfeso, Colossos, Hierápolis, Laodiceia. Inclusive, Laodiceia é uma dessas 7 igrejas que recebeu uma carta do próprio Senhor Jesus ali através de João. As Escrituras, elas nos afastam das heresias, elas nos afastam dos falsos profetas. Quando a gente mergulha nas Escrituras Sagradas, meu irmão, minha irmã, a gente fica blindado contra os ataques do inimigo, contra as mentiras de Satanás sobre a nossa mente. Quantas vezes você já duvidou, você já questionou, você teve dificuldade de se lembrar, de entender da palavra, a respeito da palavra do Senhor sobre você e a respeito dos ataques de outros, a respeito, nesse tempo de fake news, nesse tempo de discursos apocalípticos, o ataque dos gafanhotos, a Covid. Será que isso é juízo de Deus? Será que isso é maldição? Será que isso é o castigo de Deus sobre nós? Meu irmão, quando a gente tem a nossa vida pautada nas Escrituras, quando a gente mergulha nessa palavra, quando alguns desses ataques, falsos mestres, falsos profetas, falsas profecias vêm sobre nós, a gente não tem dúvidas. A gente pode se lembrar e pedir ao Espírito que se lembre daquele ensino que há no nosso interior, para que o nosso espírito esteja, quando conectado com o Espírito de Deus, nós não seremos abalados, porque as Escrituras Sagradas e o ensino da Palavra de Deus penetra no nosso coração e o próprio Espírito nos faz lembrar de todas as coisas. Nos traz um pouco de tristeza, meus irmãos, nós vemos algumas classes da IBD vazias, algumas das sementes vazias, quando muito mais pessoas poderiam estar participando, aprendendo, conhecendo das Escrituras cada vez mais. E às vezes pela quantidade da oferta, tantas possibilidades, a gente negligencia o ensino, negligencia se assentar aos pés dos nossos mestres, dos nossos pastores e professores para receber e conhecer mais da palavra do Senhor. Quando, principalmente em outros países, em outras realidades, é tão escasso o conhecimento, é tão escasso o material, é tão escasso ter uma Bíblia, se tornando até crime, passível de punição, de prisão, simplesmente ter uma Bíblia como essa que eu tenho aqui, eu tenho mais de uma na minha casa. Valorize esse tempo, valorize as oportunidades, valorize o conhecimento das Escrituras Sagradas, porque isso vai fazer bem para você
isso vai abençoar a sua vida, vai fazer com que você cresça no conhecimento do Senhor. E para a gente terminar, a gente percebe também no finalzinho do capítulo que Paulo, no seu espírito, ele decide ir para Jerusalém e depois o seu plano era ir chegar até a Roma e de Roma chegar até a Espanha, que era uma das colônias também do Império Romano, ou seja, era um dos lugares mais distantes, era um dos confins da terra, como a gente fala hoje tanto, era um dos lugares mais longes, habitados, povoados, que aquele povo, que aquele tempo conhecia. Paulo tinha o intento de chegar não apenas em Roma, que era o centro ali do império, que dominava tantos territórios ao redor do mundo inteiro conhecido, mas chegar o mais longe possível, que ele sabia onde havia dominação, onde havia povos, e consequentemente povos não alcançados, lá na Espanha. A gente sabe hoje que Roma foi o destino final de Paulo. A gente sabe, lendo o capítulo, o livro de Atos até o final, que Lucas encerra a trajetória dessa história maravilhosa dos Atos dos Apóstolos, não apenas o apóstolo Paulo, mas dos apóstolos que foram bênção para a vida de tantas pessoas que chegaram até nós as suas palavras. Essa história se encerra aqui no capítulo 28, lá em Roma. Consequentemente, com a morte de Paulo nessa cidade. E eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, que Jesus também, num determinado momento do seu ministério, ele entendeu que ele deveria ir para Jerusalém. E ali em Jerusalém, Jesus começaria o seu fim, seria o início do fim, seria o início da sua via sacra rumo à cruz, para então ele dizer tetelestai, está consumado, está pago por completo e a sua missão ser terminada ali naquela cidade de Jerusalém. Paulo, pelo Espírito, entendeu que ele deveria ir até Roma. E ele não conseguiu chegar até a Espanha, não conseguiu cumprir o seu chamado de apóstolo de Cristo até uma cidade mais distante ainda de Roma. Mas nós percebemos que o Espírito já começava a falar com Paulo que ele precisava sofrer também os sofrimentos de Cristo. Isso ele vai falar numa das suas cartas. Mas algo que ele fala de uma maneira que nós vemos, na verdade, na vida de Paulo, de uma maneira tão linda e tão intensa, é perceber como ele era guiado pelo Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero te convidar e te encorajar. Eu já falei que você deve se relacionar com o Espírito, que você deve viver com o Espírito, se lembrar dele, entender que ele é Deus, entender que ele é uma presença sobre a sua vida, real, que ele é o seu companheiro, que ele é seu amigo, que ele te lembra das coisas que Jesus nos ensinou. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito, como Paulo foi em tantas oportunidades, nós vimos Paulo sendo impedido pelo Espírito de ir para um lugar ou outro, e aqui ele estava sendo levado mais um pouco adiante no texto, a gente vai ver, sendo levado para a cidade onde ele entregaria a sua vida como libação, como oferta, depois de ter cumprido um ministério tão incrível, tão eficiente, tão poderoso em tantas nações da terra, tantas nações distantes uma das outras. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente não toma as decisões sozinho. A gente não tem a independência, a gente não tem a arrogância de dizer eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou distribuir, eu vou fazer isso ou aquilo. Muito pelo contrário, a gente submete todas as nossas decisões, toda a nossa vida ao Senhor. E aí a gente começa a usar discursos como, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, eu irei, eu chegarei, eu farei, eu venderei, eu me darei em casamento, eu me mudarei para outra cidade, eu adquirirei um outro imóvel. Ser guiado pelo Espírito é viver cercado de incertezas, talvez de ansiedade, de preocupação, mas também quer dizer ser submisso, ser humilde, em entender que a nossa vontade já não existe mais, mas a vontade do Senhor Jesus, a vontade do Espírito, é a que domina as nossas mentes, os nossos corações nele, para fazermos a vontade dele e apenas a vontade dele, que é a melhor, que é boa, que é perfeita,
que é agradável, como o próprio Paulo diz para a gente lá em Romanos. Bem, esses ensinamentos trazem para a gente que essa direção dos nossos planos, dos nossos projetos, eles devem ser feitos no Senhor, não na nossa vontade, não no nosso tempo, não no nosso ensinamento, não na nossa sabedoria humana, nas nossas ferramentas, mas no Senhor. E essa é a vontade dele para nós também. Vamos orar? Oremos então. Senhor Jesus, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito, assim como Paulo viveu um ministério, uma carreira tão linda, mas também tão cheia de perseguição, tão cheia de pessoas invejosas e difíceis ao seu lado. Mas, apesar de tudo isso, nós podemos ver e conhecer até hoje, 2000 e tantos anos depois, como o seu trabalho, a sua vida, a sua entrega, a sua obediência ao Teu Santo Espírito fizeram com que essa mensagem se espalhasse por tantos países, fizeram com que pessoas renegassem a sua vida pecadora do passado, a sua vida de bruxaria, de feitiçaria, de ocultismo e entregassem até os valores financeiros para serem queimados por amor ao Senhor, por renúncia à sua vida passada, por amor ao Senhor, como nós vimos nesse trecho da palavra do Senhor nesse dia. Deus, ajuda-nos, Pai, a viver experiências com Teu Espírito nessa semana. Que todos os dias, Pai, que nós buscarmos ao Senhor às 18 horas, na nossa oração às 18, ou durante o dia, Pai, que em nome de Jesus nós queremos, Pai, sentir e ouvir a voz do Teu Espírito, falando mais alto do que a nossa própria voz. Pai, desperta em nós, Pai, o desejo e a fome pelas Escrituras, a fome de conhecer ao Senhor, de prosseguir conhecendo ao Senhor. Senhor, nós não estamos satisfeitos com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós sabemos a respeito do Senhor, mas a nossa vida, nós queremos, Pai, eu quero que a minha vida e a vida dos meus irmãos que oram comigo hoje seja dedicada em conhecer ao Senhor, em perceber quem o Senhor é, a sua vontade para nós, Pai, sermos guiados verdadeiramente pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão, ajuda-nos, Pai, a permanecer em Ti, permanecermos ouvindo a Tua voz, sermos guiados pelo Teu Espírito. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso culto ainda não acabou. A gente vai assistir os nossos avisos, tudo que vai acontecer durante a nossa semana. Tem muita coisa bacana acontecendo. Não vai embora. A gente ainda conversa, volta a se falar depois dos avisos da nossa igreja. E tem um aviso muito legal para você ver agora. Pode rodar os avisos. Olá, irmãos, um bom dia a todos. Eu estou passando aqui para dar um relatório das atividades do Corpo Diaconal com relação a auxílio às famílias. Eu queria dizer que até o momento nós conseguimos atender 33 famílias no período dessa pandemia. E queria agradecer aos irmãos que têm contribuído para que nós pudéssemos montar as cestas básicas e assim, de alguma forma, abençoar as famílias que estão precisando nesse momento. Também conseguimos, de alguma forma, abençoar com algum recurso financeiro, porque às vezes a pessoa precisa pagar uma conta de energia, precisa comprar um gás. Então, o nosso sentimento é de gratidão. Muito obrigado pela sua ajuda, que Deus continue te abençoando e vamos continuar no trabalho, porque tem muita coisa para a gente fazer ainda. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, um excelente domingo. Eu quero trazer uma super novidade para você que está assistindo a gente, que são os quadrinhos do Outside. É isso mesmo, a galera do Outside, as jovens e adolescentes da nossa igreja, a gente produziu alguns quadrinhos para venda, para você presentear aí o seu ente querido, aniversário, casamento, bodas, aniversário de alguém, não sei. Ou para você colocar aí na sua casa mesmo. São quadrinhos feitos à mão, olha, uma coisa super bonita, super especial. Esse aqui diz, seja forte e corajoso, aquele texto tão especial. E esse aqui diz, o amor me amou, que é inspirado lá em João 3,16. Nós temos 4 modelos lá no Instagram do Outside. Você pode ver os modelos e encomendar também lá pelo nosso Instagram.
para você receber, deixar a sua casa mais bonita, mais decorada, fazer um cenário bacana aí na sua casa, ou dar de presente para alguém. Você pode fazer contato também com a Júlia, vai aparecer o telefone aqui para você fazer a sua encomenda e a gente vai até a sua casa para entregar o quadrinho para você. Não é legal? Muito bacana. Então adquira já e você já abençoa o Ministério do Outside, tá bom? Tchau, tchau. Uau, meus irmãos, que culto maravilhoso, não é mesmo? Que bom a gente rever os nossos irmãos, a gente cantar juntos, a gente ouvir as palavras do Senhor através das Escrituras Sagradas e a gente se manter em comunhão, em unidade, mesmo num período tão difícil onde a gente está vivendo durante essa pandemia. Mas nós esperamos que você continue conectado com as nossas atividades durante a semana, com as sementes, com o encontro do Outside, com as EBDs que vão começar logo depois do nosso culto agora dessa manhã, que você se mantenha conectado com a nossa igreja durante a semana, para que você se sinta parte desse corpo, dessa família de Jesus. Vamos orar para a gente terminar esse culto e você ter uma semana abençoada. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que nós vivemos aqui, por tudo que nós ouvimos, pela oportunidade, pela liberdade que nós temos de adorar ao Senhor livremente das nossas casas, através dos nossos computadores, telefones, celulares. Mas Deus, nós pedimos que o Seu Espírito nos mantenha unidos, mesmo à distância, mesmo cada um em sua casa, mas nós queremos nos manter igreja, nós queremos ser igreja e sermos unidos no Teu amor, onde quer que a gente esteja, Pai. Então eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, cada família, cada lar que assistiu e participou desse culto, que eles sejam alcançados pela Sua graça, pela Sua misericórdia durante toda essa semana e que a bondade do Senhor nos siga, assim como o Senhor nos disse. Pai, nós te agradecemos muito por esse tempo juntos. Em nome de Jesus, amém. Boa semana, que Deus te abençoe e viva a semana lembrando de tudo que você viveu, que você acompanhou aqui no nosso culto. Deus te abençoe. Tchau, tchau.